Era uma vez um certo rapaz, que esse rapaz ele tinha acabado de sair de casa. E assim, quando ele saiu de casa, ele olhou para o ponteiro da gasolina. E o ponteiro da gasolina estava lá embaixo. Alguém aqui já andou com o ponteiro da gasolina lá embaixo? Misericórdia, o Senhor vai te prosperar, amém? E aí, é brincadeira, se você for lá em Recife, você vai ver o meu também, está lá embaixo. Mas é aventura, né? E aí o ponteiro da gasolina estava lá embaixo, ele orou, saiu de casa e começou a orar ao Senhor. Falou, Deus, se o Senhor é um Deus poderoso, começa a levantar esse ponteiro da gasolina agora. Faz isso agora no nome do Senhor Jesus. Levanta esse ponteiro no nome do Senhor Jesus. E aí quando ele abriu os olhos, o que é que você acha que aconteceu? O ponteiro da gasolina começou a subir. E naquele momento ele falou, não acredito. Aí o ponteiro desceu e ele ficou sem gasolina do mesmo jeito. Existem duas maneiras de você receber essa palavra nessa noite. Você ser aquele que crê que o ponteiro da gasolina está subindo e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da palavra de Deus. Ou você é aquele que recebe a palavra, começa a receber essa palavra e no final, quando sai daqui, você fala, não acredito. Você perdeu a bênção. Deixa eu te falar, o Senhor vai encher o ponteiro da gasolina. O ponteiro da gasolina vai subir na sua vida hoje, amém? E a gente estava falando sobre isso e é muito interessante. Estava escutando a palavra do pastor André semana passada e que palavra. Nós fomos chamados para relacionar. O propósito de Deus, na verdade, é um convite, o discipulado é um convite para o relacionamento. E Deus faz isso desde o começo. Desde o começo de todas as coisas, Deus criou isso. E eu quero te falar, é muito interessante porque nós fomos chamados para investir em pessoas. O nosso chamado é investir em pessoas. Mas eu quero te falar de bate-pronto que nós não investimos em pessoas por resultados. Nós investimos em pessoas por relacionamento. Existe uma grande diferença de nós investimos em pessoas pensando em resultado, em relatório, e nós investimos em pessoas por um relacionamento. Sabe, eu fico imaginando, Deus não me enviou o seu filho para investir em mim por conta de um resultado. Porque por muitas vezes eu fico olhando para mim e eu não consigo dar muito resultado para Jesus. Mas se você parar para analisar, Deus enviou o seu único filho por um propósito, o propósito de relacionamento. Deus criou você para relacionar com Ele, relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. Esse foi o propósito na qual você foi criado. Se você não entender isso, deixa eu te falar. O propósito a partir de hoje, você sabe, o propósito na qual Deus te chamou para viver, é o propósito de relacionar com Ele. Antes de você ser pastor, profeta, apóstolo, apostila, líder de célula, antes de você ser o que for, eu quero te falar, você é filho. E filho se relaciona com o pai. Eu sempre falo lá para os nossos irmãos que antes do cargo sempre tem que vir um encargo. Se você tem um cargo sem um encargo, deixa eu te falar, você está vivendo uma empresa, você não está vivendo a igreja de Cristo. Por isso, quando o encargo vem, você tem encargo de relacionar, você tem encargo de cuidar, você tem encargo de investir em pessoas. Você não investe em pessoas porque alguém te falou que você tem que investir. Você investe em pessoas porque o propósito da sua vida é relacionar com as pessoas. E eu quero te falar, não sei se você sabe, mas Jesus é relacional. Não existe nada melhor do que nós nos relacionarmos com Ele. Nós entendemos que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança dEle. E se você for parar para analisar junto comigo, você vai analisar uma coisa muito interessante. Esses dias atrás eu gosto de fazer uma brincadeira com minha esposa, que é o seguinte, alguém aqui gosta de temaki, sushi? Aleluia, igreja avivada, aleluia. O melhor amém que eu já recebia hoje. Minha esposa ama, e tem um restaurante lá que ela gosta, mas pense no restaurante que ela gosta, e quando eu passo por ele, chega a vir o rosto assim, meu Deus, mas tanto que é bom é o tanto que é caro, irmãos. Pensa num restaurante caro. E aí eu passo por ele, e aí tem vezes que eu passo por ele, e quando eu passo, eu olho para ele e falo assim, Evandro, fala, nossa amor, se você tivesse falado um pouquinho antes, a gente ia, mas você não falou, perdeu a oportunidade. Ela, não, eu quero. Eu falei, agora perdeu, passou. E aí esses dias eu estava aqui em São Paulo, na imersão, e ela me ligou, falou, amor, encontrei o pastor Roberto, que é o nosso pastor lá da Videira de Recife. Eu encontrei o pastor Roberto no shopping, o shopping estava fechando, eu estava jantando com minha mãe, ela falando, né? E eu encontrei o pastor Roberto lá, olhando numa loja de sapato. E eu cheguei para o pastor Roberto e falei, nossa pastor, se a loja tivesse aberta, eu até compraria um sapato para o senhor. Falei, não acredito, você falou isso para o pastor, meu Deus do céu. E naquele momento o Espírito Santo falou, sabe o que é isso? Quanto mais ela se relaciona com você, mais ela parece com você. É assim com o Espírito Santo de Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você se parece com Ele. Quanto mais você relaciona com Ele, mais você começa a expressá-lo. Você já viu a imagem que está no computador e na impressora? Você já parou para analisar uma coisa simples dessa?
A mesma imagem que está no computador é a mesma imagem que está na impressora. Na medida que nós nos relacionamos com o nosso Deus, essa imagem vai sendo printada de Deus em nós e vai saindo pela impressora espiritual para você manifestar Ele. E quando nós temos essa revelação, muda. É uma chave que muda. Se você for parar para analisar, lá em Isaías capítulo 49, no verso 1, se você puder abrir. Isaías capítulo 49, quero falar que esse relógio aqui está um pouco endemoniado, ele está mais rápido, viu? Isaías capítulo 49, verso 1. Se não conseguir abrir, eu abro aqui, aleluia. Foi, aleluia. Escutem-me vocês, essa versão é melhor aqui. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Essa daqui mesmo. Escutem-me vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, olha que coisa linda, olha que texto progressivo. Antes de você nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Você pode dizer amém por isso? O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele fez menção do meu nome. Você pode dizer aleluia por isso? Pula para o verso 2. Ele fez da minha boca como uma espada afiada, aleluia. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida. Deixa eu te falar uma boa notícia nessa noite. Você é uma flecha polida nas mãos do arqueiro Jesus. Flecha foi feita para acertar alvo. Essa cidade aqui vai ser incendiada por flechas, cheia do fogo do Espírito. E sabe, vê que texto progressivo. Ele fez da minha boca como espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida para alcançar milhares, para multiplicar 1000 células, para curar os enfermos, para fazer coisas sobrenaturais. Ele fez tudo isso. Aí o texto vai subindo, vai subindo, vai subindo daqui a pouco. E me escondeu na sua aljava. Eu fui ler esse texto e eu comecei a perceber uma coisa. Eu falei, meu Deus. Alguém aqui já brincou de arco e flecha? Arco e flecha? Arco e flecha. Você já viu aqui uma flecha? Sendo que existe um instrumento chamado aljava. Alguém aqui já viu a aljava? A aljava é o que o arqueiro usa para guardar as flechas. E a aljava, ela é colocada... Não sei nem como é que coloca isso. Mas o Evandro me deu uma dica, né? Acho que é assim, né, Evandro? Aleluia. A aljava é colocada... Você já viu aquele filme assim medieval? O cara vai na... Aí daqui a pouco ele vê um cara vindo, ele está com a flecha aqui, ele puxa, faz de conta que isso aqui é um arco, tá? Ele puxa aqui, ó, puxei errado. Ele puxa aqui, ó, mas ele viu a flecha na aljava. E a Bíblia fala que ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. A aljava fala de lugar secreto. A aljava fala de lugar de intimidade. Deixa eu te falar uma coisa, ei, você que está aqui, olha aqui para mim. Você não pode ser uma flecha polida sem antes passar pelo teste da aljava. Para que o Senhor te lance, primeiro Ele precisa te encontrar na aljava. Preste atenção aqui. Por muitas vezes você clama ser lançado. Você clama, eu quero avançar, eu quero fluir, eu quero alcançar lugares sobrenaturais. Mas deixa eu te falar, será que o Senhor te encontra na aljava? Você já viu? Está numa guerra, o Senhor, eu sou o Senhor da guerra. Está lá aquela coisa, vamos, agora é hora de lançar o João. O João ele vai para as nações. Aí vamos fazer de conta que não tem nenhuma flecha aqui. Aí presta atenção, eu vou lançar o João. Uai, mas parece que o João não está na aljava. Ah não, agora é a Maria, a vez da Maria. Não, vai lá Maria, vai para as nações. Cadê a Maria? Não está na aljava. Deixa eu te falar uma coisa. Para que o Senhor te lance para as nações, Ele precisa te encontrar no lugar secreto. Nós precisamos ter uma vida de intimidade que fala de quem nós somos. Mas a aljava não. A aljava é o lugar que guarda as flechas. Você é uma flecha polida nas mãos do arqueiro Jesus. Mas eu quero te falar, passa pelo teste da aljava. O melhor discipulado que você pode ter é o seu relacionamento com o seu pai. Sabe, antes de você ser discipulado por alguém de maneira física, assim, uma pessoa, você precisa ser discipulado por Jesus. Porque Ele é o que tem todas as coisas. Porque Ele é que te faz alcançar lugares altos. Sabe, e Jesus quer nos encontrar na aljava, meu irmão. Jesus quer nos encontrar no lugar secreto. Jesus quer te encontrar em um lugar de intimidade que você nunca viveu antes. Sabe, Jesus quer nos usar como uma flecha polida que acerta o alvo. Mas antes Ele precisa te encontrar na aljava para te lançar.
E sabe, aljava fala de lugar de relacionamento, de lugar de intimidade. Sabe como tem sido? Como você tem sido uma flecha, por muitas vezes precipitada, de querer passar para o arco antes de passar pela aljava. Não queime etapas, não pule fase. Sabe por quê? Porque depois que você for lançado lá no campo, você vai olhar para trás e falar, olha, o teste da aljava parece que foi só um processo assim, mas nem teve muita relevância. Não, a aljava é o lugar onde você vai ser forjado, onde o seu caráter vai ser transformado. E esse lugar é muito interessante porque você descobre coisas sobre o seu caráter. Você descobre coisas sobre você, é na aljava, é no lugar secreto, é no lugar discipulado com o seu mestre Jesus, que você descobre realidades que não vão ser mudadas. Sabe, o capítulo do livro eu falo sobre ser enraizado. E se você for parar para analisar junto comigo, você vai perceber que ser enraizado é no Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, no verso 16, fala o seguinte. Jesus está falando assim, eu sou a raiz. Presta atenção, eu sou a raiz, é o Cristo falando, Ele é a raiz de todas as coisas. Nós precisamos estar enraizados nele, porque Ele é a raiz. Mas nós só encontramos essa realidade quando nós desfrutamos de momento de intimidade com Ele, de momento de discipulado com Ele, de momento de revelação junto dEle. Porque Ele é a raiz, e a raiz é onde tem todas as fontes para o fruto vir. Você já parou para analisar que nós invertemos os valores? Por muitas vezes nós preocupamos mais com a raiz do que com os frutos, mais com os frutos do que com a raiz, desculpa. Você olha por muitas vezes muito fruto. Você parou para analisar? A primeira pergunta que alguém te encontra é como é que está a sua célula? Quantos membros? A sua igreja? Isso é bênção, tem que frutificar, avançar. Mas a pergunta deveria ser, como está a sua raiz? Como está a sua solitude em Deus? Porque é isso que vai te sustentar no meio da tribulação. Isso que vai te sustentar no meio da angústia, no meio da decepção. Eu estava compartilhando com os irmãos do casal hoje, mais cedo. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu e minha esposa, a gente recebeu uma palavra de Deus para a gente ir para os Estados Unidos. A gente fez o seminário lá, voltou para o Brasil, casou, graças a Deus. E aí, depois a gente foi para os Estados Unidos para plantar uma igreja lá em Connecticut. Chegou lá nos Estados Unidos, presta atenção, a gente chegou, tinha 8 meses de casado, irmãos. O Espírito Santo falou, dá tudo que você ganhou no casamento. Falei, sai daqui, Satanás. Sai. Botei no LX, tudo para vender, não dei nada. Tô brincando, dei tudo. Cheguei, dei tudo. Cheguei nos Estados Unidos, a gente lá, passamos 27 horas na imigração e fomos deportados de volta para o Brasil. Só ele fala, cadê Deus? E sabe, a gente passou por várias coisas lá, enfim, vou resumir bastante, mas uma das coisas que me marcou muito foi os policiais escoltando eu e minha esposa até o banco do avião. E o pessoal olhando, falando, não, Pablo Escobar do Brasil. Traficante, meliante, matou 5 ali. E minha esposa sentou, eu sentei na poltrona, eles deixaram a gente na poltrona, e eu segurei na mão dela, olhei para ela, ela olhou para mim. Você sabe qual foi a primeira coisa que ela fez, né? Eu orei para Deus, falei, Deus, não deixa que minha esposa faça nenhuma pergunta, por favor. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez, né? Uma pergunta. Ela olhou para mim e falou, por que isso está acontecendo? Eu falei, não tinha nenhum mais fácil, não. Quantas Copas do Mundo o Brasil tem? Sei lá, 2 mais 2. Não sei, mas essa. E eu passei em alguém que não tinha resposta para essa pergunta, para alguém que tinha a maior convicção de todos os tempos. Estava falando para os irmãos hoje mais cedo, eu falei para ela, olhei para o olho dela e falei, olha, porque o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Não são as circunstâncias que dizem quem eu sou, mas quem eu sou diz quem é a circunstância. Não são as circunstâncias que me mudam, mas quem eu sou muda as circunstâncias. E eu olhei para ela e falei essa frase bem convicto, né? Falando, não são as circunstâncias que mudam quem eu sou. Sabe, eu falei isso porque foi uma realidade. Mas deixa eu te falar, quando a gente voltou para o Brasil, se eu não tivesse enraizado em Cristo, se eu não tivesse fortificado nele, deixa eu te falar, eu teria bambeado, teria chutado o balde. Mas quem é esse Deus que me manda e me abandona? Você não adora a Deus pelo que Ele te dá, você adora a Deus pelo que Ele é. Se você tem adorado a Deus pelo que Ele te dá, deixa eu te falar uma boa notícia, você está adorando a Papai Noel, meu irmão. Mas se você adora o Deus que é e não o que pode dar, eu quero te falar, você está adorando ao Deus genuíno. Eu não estou te falando que Ele não pode dar, mas por muitas vezes nós invertemos a consequência pela causa. Você já parou para analisar isso? Nós invertemos a consequência pela causa. Não, a causa é porque Ele é bom, aí a consequência é que Ele vai me dar.
Mas às vezes nós entendemos a consequência primeiro. Ele vai me dar, é por isso que ele é bom. Não. Ele é bom e ele te dá. Porque se você entende o inverso, você começa a se perder na sua linha de raciocínio. Você começa a adorar a Deus e quando ele te frustrar, você vai ficar chorando com mimimi. Deus não me deu. Para com isso. Cresce. Amadurece. É tempo de nós adorarmos a Ele porque Ele é. As circunstâncias não definem quem Deus é na sua vida. As circunstâncias não vão dizer, a tempestade que vem sobre a sua vida não diz quem Deus é. Não é o Deus que fala, não, cadê Deus agora? Deus ele está dormindo no barco quando a tempestade está vindo. Sabe por quê? Porque Ele descansa na palavra. Ele descansa no favor. E nós precisamos aprender a ser como Jesus é, enraizados nele. Eu me lembro na minha 8ª série. Eu estava numa aula de biologia. E aí o professor, eu era muito astuto quando era menino. Graças a Deus o Senhor me encontrou. Você pode dizer amém por isso? Oh, Jesus. Minha esposa diz amém junto 2 vezes mais. Eu estava na aula de biologia, aula de campo. E aí eu na aula de campo, naquela empolgação com os meninos e tudo mais, aí uma flor bem bonita desabrochando assim. Eu peguei, meti a mão na flor, arranquei. Na hora que eu arranquei, parecia que foi o diabo, irmãos. O diabo é sujo. É nada, é o próprio Deus mesmo. O professor olhou, virou e falou, Bruno! Falei, joguei a flor do lado. Falei, opa, professor, tudo bom? Vem cá, por favor. E aí tinha uma árvore, irmãos, sem brincadeira, era 2 negócios desse aqui, ó. Com uma raiz mais profunda do que não sei nem o quê. E ele falou, agora, irmãos, o Bruno vai ensinar a gente como é que arranca a árvore. Eu falei, não, professor, o senhor está vendo, eu não vou conseguir, não. Eu não consigo nem 10 quilos no supino reto, eu consigo. Não vai dar. Aí ele falou, não, Bruno vai, vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Aí eu tinha que fazer assim, ó. Pá. Aí eu olhava, não consegui ele. Na segunda vez. Aí, pá, fui 3 vezes. Todo mundo olhando e rindo, e 3 vezes. E quando eu estava escrevendo o livro, o Senhor me lembrou dessa história e falou, como tem sido o seu relacionamento comigo? A florzinha que é facilmente levada por qualquer um ou aquela árvore que nada nem ninguém conseguiu arrancar? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Tem criado raízes profundas que nada nem ninguém, nenhum vento de doutrina, nenhuma circunstância abala? Ou você tem raízes profundas nele? Porque a Bíblia fala em Apocalipse 22:16, ele fala, eu sou a raiz. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 27 fala o quê? Cristo em vós é a esperança da glória. Há ante, após, até, com contradidez, em entre, para pé, perante, por, sem, sob trás. São todas as preposições da língua portuguesa. Aprendi na 8ª série também. Vê que Deus é bom? Olha aí. Aprendi lá, há ante, após, até. E sabe uma coisa que eu amo? O detalhe da palavra. A palavra de Deus não diz assim, Cristo comigo, não diz Cristo para mim, ela diz Cristo em mim. Cristo não está com você, Ele está contido em você. Deixa eu te falar, Cristo em você é a chave para a mudança dessa nação. Cristo em você é a chave para a conversão dessa cidade. Cristo em você é tudo que você precisa, meu irmão. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a revelação de que Cristo em nós é tudo que precisamos. E quando nós tivermos essa revelação, nós vamos andar em novidade de vida, nós vamos desfrutar de coisa nova nele. Porque vê, se Ele é a raiz e Cristo está em nós, nós estamos enraizados em quem? Nele. Nós temos fundamento em quem? Nele. E vê que coisa interessante o que a palavra de Deus fala. Lá em Colossenses capítulo 2. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Sabe o que quer dizer essa palavra andai no original? Peripátio. Sabe o que quer dizer a palavra no original? Andai nele, andai significa fazer bom uso das oportunidades. Vê que coisa interessante, vê que coisa linda. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, é o que a gente falou no sábado passado. Recebeste o convite do relacionamento. Assim andai, aproveitai todas as oportunidades que Ele te dá. Nós precisamos entender que quando nós temos um tempo de intimidade na aljava, quando nós somos enraizados no Senhor, deixa eu te falar, nós vamos manifestá-lo na nossa sociedade. Nós vamos manifestá-lo de maneira prática. Há uns 2 anos atrás, eu estava com minha esposa lá em Recife, a gente estava fazendo um caça ao tesouro. Alguém já fez caça ao tesouro aqui? A gente estava fazendo um caça ao tesouro e estava falando sobre aula de andar no sobrenatural. Aqui tem que beber água rápido.
E aí a gente estava lá andando essa situação e eu falei para os irmãos, vamos ter uma palavra de conhecimento. Aí a gente dividiu 4 grupos de 3, fez aquela coisa e eu comecei a falar, olha, Cristo é em você, tudo que você precisa. O evangelho é mais simples que você imagina, irmão. Cristo em nós, Cristo em você, meu Deus, quão precioso é isso. E aí a gente começou a falar disso e os irmãos começaram a falar, olha, eu tive uma visão, o cara do Pirimbau vai estar lá na praça. E a gente vai falar do amor de Deus para ele. Eu falei, que massa isso aí, cara, e tudo mais. Aí o tio do cachorro quente, da salsicha vai estar lá. E a gente vai falar que ele precisa ser restaurado, a família dele. Eu falei, glória a Deus. Aí a gente espalhou 4 grupos de 3 e saiu pela praça. Saiu andando e tal. Aí eu fiquei só supervisionando com minha esposa, né? Aí a gente olhando e tudo mais, aquela coisa. E veio um grupo. Meu irmão, a gente encontrou o cara do Birimbau. A gente falou para ele, Jesus entrou na vida dele. Aleluia. Aí veio o segundo grupo. Meu, o cara do cachorro que estava lá, a família dele estava destruída. A gente orou, tudo aconteceu. Falei, meu Deus, Deus é poderoso. Aí veio um terceiro grupo assim, ó. Falei, catuquei minha esposa. Falei, esse aí deu errado. E aí, irmãos? Nada que a gente orou deu certo. Falei, eita. Falei, vamos orar aqui então que o Senhor vai mover. Aí a gente começou a orar andando e tal, aí daqui a pouco passa um irmão do meu lado. Alguém aqui já teve a impressão de conhecer alguém, mas não conhecer? Ou só eu que sou doido? Não, né? Glória a Deus, tem mais doido comigo. Aí passa a impressão, aí eu olho para o irmão, passo, continuo orando e falo para os 3 irmãos que estão aqui nesse grupinho, falo, vai atrás desse irmão aí, chama ele de Betinho e pode falar que o amor de Deus vai tocar na vida dele. Aí os irmãos, que legal, você conhece ele? Eu falei, não conheço não. E como é que a gente vai chamar ele de Betinho? E fala, pode ir. Não sou eu que vou mesmo, né? Vai lá, abençoado. Vai na fé. Aí eles, tá bom, aí foi. Quando estava chegando para falar com o Betinho, né? Que não era Betinho, e vou contar no final. Aí chegando lá e tudo mais, aí ele entrou na academia, o cara. Só para complicar um pouquinho mais. Aí chegou lá na academia, ficaram os 3 olhando na frente da academia. Entra, não entra. A menina falou, eu entro. Aí chegou para a secretária e falou, ó, chama Betinho ali para mim, por favor. Secretária, não senhora, aquele ali não é Betinho. Eu que fiz a inscrição. Pode chamar Betinho. A menina foi tomada de uma ousadia. Pode chamar Betinho. Falou, não senhora, eu que fiz a inscrição dele aqui na academia. O nome dele não é Betinho. Então tá bom, mas chama ele ali para mim, por favor. Aí chamou, o cidadão veio, ela falou, seu nome é Betinho? O cara olhou para ela e falou, como é que você sabe? Quem só me chama assim é de dentro da minha casa. Ela botou o cinturão do UFC e deu uma voadora no peito dele. Falou, eu quero te falar que o amor de Jesus é sobre a sua vida. Ele tem um propósito, ele tem um plano. O cara começou a chorar na frente da academia, entregou a vida para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós estamos enraizados nele. E eu quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja. Vocês vão andar em um mover sobrenatural. Vocês vão desfrutar do poder do Espírito. Vocês vão viver flechas sendo lançadas para alcançar o alvo. Mas sabe, nós precisamos estar enraizados em Cristo. Nós precisamos ter relacionamento com Cristo e com as pessoas que nos empurram para mais de Cristo. E quando nós temos essa vida de discipulado, de relacionamento, a consequência é manifestar. Eu quero te dar uma boa notícia. Se você é professor, se você é advogado, você é só advogado, professor disfarçado de pastor, meu irmão. Na verdade, você é pastor disfarçado de professor, você entendeu? Você está ali para manifestar o reino. Você está ali para manifestar o poder de Deus. Esses dias atrás eu estava dando aula, Evandro, para um aluno particular. Eu dou aula de inglês, você viu? Stop now, ó. Deus escolhe os improváveis, meu irmão. Tem algum improvável aqui nessa noite? Aleluia. E aí, dando aula de inglês para o cidadão. E aí, eu em contato com ele, de repente, quando eu vejo ele bem murcho, assim, eu só fiz isso. Só perguntei, o que está acontecendo? O cara começou a chorar, minha família está sendo destruída. Eu estou quase a ser demitido. Eu falei, eu também. Vou ser quase demitido, porque eu não vou deixar de falar não aqui não. E aí eu falei, olha meu irmão, o professor Bruno saiu aqui, mas eu quero te falar que Deus tem um propósito na sua vida. O cara começou a chorar na minha frente. Depois de uma semana o cara estava me mandando a palavra de Isaías 40, 31. Eu achava que era marcando aula comigo. Quando eu vejo Isaías 40, 31, eu falei, o cara se entregou a vida para Jesus. Deixa eu te falar. Onde você chegar, ali chegou Cristo. Onde você tocar, ali tocou Cristo. Para analisar junto comigo. Existe uma história na Bíblia, lá em Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Eu vou falar bem rápido aqui, vou resumir.
Era um leproso que não podia entrar na cidade que Jesus estava. E esse leproso não podia entrar na cidade, mas Jesus estava na cidade. Ele entrou, foi curado. Vê que coisa simples. Ele entrou, foi curado. Depois que ele foi curado, quem não pôde mais entrar na cidade foi Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós éramos leprosos, distantes, mas o próprio Deus nos escolheu para sermos o substituto. Nós, o que não podíamos entrar na cidade para ver o mover, para fazer as coisas acontecer, Jesus tomou a nossa lepra. E Jesus tomou o lugar de não entrar na cidade e nos permite hoje entrar com ousadia e intrepidez em todos os lugares. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus veio para te substituir, na verdade ele veio para entrar em você. Quando Cristo, ele olha para você, quando Deus ele olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz para ser pecador? Já parou para analisar isso? O que você faz para ser pecador? Você nasce. Você já viu aquele carro direto de fábrica, que vem com vidro elétrico, trava? Já vem embutido de fábrica? Direto de fábrica. Mesma coisa, já nasceu, já vem um pecado, embutido de fábrica. Quem te ensinou a pecar? Você nasce com isso. Por que você acha que você tem que fazer alguma coisa para ser justo? Você só precisa nascer. Nascer de novo. Nascer da fonte da vida. Você não fez nada para ser pecador, você não precisa fazer nada para ser justo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 9, fala o quê? Porque pela desobediência de um só, muitos, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Deixa eu te falar, a sua identidade é de alguém que é justo. E quem é justo manifesta justiça. Quem é justo manifesta o poder de Deus para as pessoas. Quem é justo desfruta de um relacionamento. E esse relacionamento é cheio. E é alicerçado em Cristo para dar para outros. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Você fala, não, tem sim, tem como. Quanto mais você tem de Jesus, mais você manifesta Ele. Quanto mais você recebe dEle, mais você tem disposição de dar a Ele. E sabe, irmãos, eu me lembro muito bem, quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu falei para minha esposa, é tempo de crescer para baixo. E crescer para baixo, deixa eu te dar uma notícia, não dá ibope. Você me viu antes? Está me vendo agora, né? Crescer para baixo não dá visibilidade. Você já viu alguém no Parque Ibirapuera parando, postando uma foto assim com a raiz? Euzinho na raiz no meu Instagram. Já viu alguém? Mas você já viu uma árvore frondosa, cheia de fruto, você atrás assim. E bota uma foto, né? Os frutos são a colheita, não sei o que lá, aquela coisa toda. Sabe por quê? Porque o que dá ibope é fruto. Deixa eu te falar, eu não estou falando que fruto não é importante. Fruto é muito importante. Mas sem raiz não há fruto. Sem fruto, há raiz. Mas sem raiz não há fruto. E quando nós entendemos que raiz é crescer para baixo, é ter vida de intimidade com Deus. Deixa eu te falar, quanto mais você cresce para baixo, mais frutos vai brotar. Quanto mais você tem vida de intimidade, quanto mais você desfruta da intimidade, da comunhão com o seu Pai, mais você vai manifestá-lo no seu dia a dia. Eu quero te falar isso de novo, irmãos, onde você chegar, ali chegou Jesus, tenha isso como revelação do seu coração. Sabe, imagina você chegando no seu trabalho, chegando Jesus ali, seria poderoso, não seria? É para ser, você está lá para isso, para manifestar Cristo. Essa é a eclésia, é a igreja que se manifesta fora das quatro paredes. Você está aqui para receber e para manifestar lá fora. E quando você tem isso na vida de discipulado, na vida de relacionamento, deixa eu te falar, depois da aljava, a flecha vem para o arco e é acertado. Depois da raiz, o fruto brota. Você percebe? Primeiro você precisa ter uma vida de intimidade, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter um discipulado com o seu pai. Mas depois a consequência é manifestá-lo em todo o tempo. É manifestá-lo de todas as maneiras. É desfrutar dessa comunhão abundante com Ele. Nós precisamos acreditar em todos. Você sabe a história do rei Davi? Deus escolheu o improvável. Deus escolheu aquele que não tinha probabilidade nenhuma. Quando o profeta Samuel chegou ali na casa do rei Davi, na casa de Jessé, quando chegou ali, cadê? Veio o primeiro, veio o segundo, o terceiro, os 7 filhos vieram. Deixa eu te falar, o nível de desprezo de Davi era tão grande, mas tão grande, que nem o pai lembrava que tinha mais um filho. O profeta teve que lembrar ele. Tem mais alguém aqui na sua casa?
Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se dentro da tua casa houve desprezo, o Senhor vai transformar em dupla honra. Davi foi chamado, chegou lá, o Senhor falou: esse é o meu filho, eu vou ungí-lo. Porque o Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração. O Senhor olha muito mais para o seu coração do que qualquer outra coisa, meu irmão. E quando o Senhor encontra um coração digno, um coração que é aquele que tem disposição de ser usado por Ele, deixa eu te falar, Ele vai ungir. Davi foi ungido dentro da casa do pai. Sabe por quê? Porque eu estou te falando, onde há desprezo, o Senhor transforma em dupla honra. E aí naquele momento Davi foi lá e o profeta acreditou. Ungiu ele. E deixa eu te falar, depois que Davi foi ungido, sabe o que aconteceu? Veio um gigante, Golias, alguém lembra? Olha, Davi foi ungido, veio um gigante para que ele pudesse manifestar tudo aquilo que ele recebeu no dia que ele foi ungido. Mas primeiro quem foi colocado lá? Eliabe, o fortão, o que tinha capacidade, o que tinha habilidade, o que era muito bom. E não fez nada. O pai Davi chegou para ele e falou assim: filho, vem cá, vai ali entregar pão e queijo para o seu irmão. Deixa eu te falar, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado ou você tem reclamado? Davi podia muito bem falar: não vou não, o painho, a gente fala painho lá em Recife, vou não, painho. Vou não, porque eu sou ungido rei, eu sou líder de célula, eu não lavo esse chão não. Ai, ai, ai. Nós temos que parar de mimimi e aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Aproveitar as oportunidades. Davi falou: é pão e queijo que eu tenho que entregar? Eu sou rei, me dá ele. Me dá o pão e queijo que eu vou lá. Chegou lá, ele falou: o que é que você está fazendo aqui, moleque? Você é menino, você é moleque. Volta para o teu lugar. Ele falou: tá bom. Vou lá em Saul. Chegou em Saul. Oh, já sei. Esse cara que está afrontando o exército do Deus vivo, ele vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Ah, mas é o mais improvável de vencer o gigante. Talvez você, improvável, ninguém dava nada para você. É você que vai chacoalhar essa nação. É você que vai abalar todas as estruturas desse país. Os improváveis que não têm condição nenhuma de vencer um gigante de 3,5 metros. Mas que Davi entendeu e liberou a palavra criativa. Você tem liberado palavra criativa sobre a sua vida? Davi olhou para o gigante e falou: você vem contra mim, contra espada, escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou arrancar sua cabeça, meu filho. Por quê? Porque ele tinha entendido, tinha a revelação de que o Senhor era nele. Ele tinha essa virtude. E deixa eu te falar, nós precisamos acreditar, assim como o Senhor acreditou em Davi, nós precisamos acreditar em todos. Deus, Ele não faz exceção de pessoas, não senta na mesa só quem, não, esse cara é muito bom, vem para cá para a minha mesa, vai ser legal aqui a nossa comunidade. Não, Deus acredita em todos, Deus investe em todo mundo. Porque você, não, deixa eu ser sincero com os irmãos, amém? Tenho liberdade com os irmãos aqui? Deixa eu te falar, se Deus não desiste de você, quem é você para desistir de alguém? Deus, Ele acredita em você o tempo todo, é hoje, você falha, amanhã de novo, vem filho, você que vai ser usado. Quem é você para ficar olhando e falando: ah, aquele ali já errou demais. Ei, cala a boca. Sabe o quê? Investe, acredita. Assim como Jesus acredita em você, acredita nas pessoas, chama para a mesa. Eu estava falando com o Evandro hoje mais cedo, não foi, Evandro? Estava falando, você sabe quantas vezes Jesus está na mesa nos evangelhos? 35 vezes. Tem uma passagem da Bíblia que a Bíblia fala que Jesus estava lá na mesa e os publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus. Na sua mesa, só senta bom, muito qualificado, ou você atrai pecadores para sentar na mesa e comer da comunhão, do partir do pão e ter mudança de vida, transformação. Nós fomos chamados para incluir pessoas na mesa junto com a gente. Nós fomos chamados para ter essa realidade. Olha aqui, nós fomos chamados para ser uma flecha que vai acertar o alvo. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer ser uma flecha polida nas mãos do arqueiro Jesus? Amém? O Senhor tem te chamado para viver uma vida de intimidade na aljava. Você quer ser alguém que tem frutos abundantes. Amém? O Senhor está te chamando para fortificar a tua raiz. Sabe, nós precisamos ter revelação disso. Nós precisamos ter clareza nessa realidade. A aljava é o lugar secreto que nós vamos ter um discipulado com o nosso Mestre Jesus. E mediante isso, nós vamos ser uma flecha que acerta o alvo.
Nós vamos acertar alvos cada vez maiores. Queria chamar o irmão do louvor aqui para dar um som de acabando, né? Que o relógio já está me falando ali. Sabe, a consequência são os resultados, mas a causa é o relacionamento. Se nós nos relacionarmos porque nós temos disposição de relacionar, disposição de cuidar de pessoas, de amar pessoas. Como o pastor André falou no sábado passado, o vínculo do relacionamento é o amor. Nós amamos pessoas, nós desfrutamos dessa realidade. Mas eu sinto algo no meu espírito nessa noite que o Senhor tem levado e tem trazido até aqui. Para você entender que é tempo de lugar secreto. É tempo de porta fechada e céu aberto. Porque quando você tem porta fechada, você desfruta de céu aberto dentro de você. Quando você tem porta fechada, quando você tem uma vida de intimidade com o seu Pai, você desfruta daquilo que Ele te chamou para manifestar. E sabe, irmãos, eu vim aqui nessa noite, eu quero te falar diante de Deus, com meu coração quebrantado. Sabe, eu sou muito privilegiado de estar com os irmãos aqui nessa noite. A gente está indo para a África do Sul, e o Senhor nos liberou uma palavra lá em Atos capítulo 2, que nós já contamos com a simpatia de todo o povo daquela nação. Mas sabe, irmãos, eu quero te falar, Deus alinhou essas circunstâncias de eu estar aqui com você nessa noite, para te falar que o discipulado, o relacionamento, é algo que não é egoísta. Você relaciona para manifestar na vida de alguém. Sabe, você tem vida de intimidade com Deus porque quando você começa a ter mais dele, você não consegue conter só para você. Olha aqui para mim, Deus é muito bom para ser só para você. Nós precisamos manifestar na vida das pessoas. Nós precisamos expressá-lo porque foi para isso que nós fomos criados. Como eu te falei no começo, você não foi criado para ser apóstolo. E é verdade, tudo isso é consequência, mas o princípio principal foi, você foi criado para ser filho amado, que relaciona com seu Pai. Quando nós estamos alicerçados nele, nós entendemos uma coisa: o Evangelho não tem sobrenome. O Evangelho não é o Evangelho da bênção. O Evangelho não é o Evangelho da cura. O Evangelho não é o Evangelho da prosperidade. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. E porque o Evangelho é de Cristo, aí sim existe cura. Aí sim existe prosperidade. Aí sim existe vida de Deus. Mas primeiro, o centro de todas as coisas é o seu relacionamento, é o seu discipulado com o Mestre Jesus, é o seu discipulado com Cristo que pode todas as coisas.